A questão da militarização, ela pode ser abordada, primeiro, logo de início, numa questão bastante básica. É impossível, eu trabalhei no que era o Triângulo da Morte, lá em São Paulo, Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís. E a nossa grande briga com os nossos colegas professores, com alguns dos nossos colegas professores, é que eles acreditavam que um policial militar era o melhor educador do que um professor. E o tempo todo eles acreditavam que o problema da escola eram os alunos. Então toda a estratégia pedagógica que eles trabalhavam ali era no sentido de disciplinar os alunos, dizer para os alunos que eles tinham que obedecer às ordens dos militares. O que eu quero dizer para você é que é impossível ensinar dessa maneira. É impossível educar dessa maneira. O processo de ensino-aprendizagem, ele depende de um fator essencial, que é o fator da confiança entre professor e aluno. Em que o professor ele tem que ter a capacidade de compreender a realidade do aluno para, de fato, poder conduzir o processo de ensino-aprendizagem, fazer com que o aluno construa o seu conhecimento. E eu, honestamente, não acredito que os policiais estão mais preparados do que os professores para lecionarem. O que é interessante do caso do Amazonas é que a única vez que eu participei do CQC, programa que já deixou de existir, aliás, eu participei 2 vezes. Uma foi sobre um caso aqui do Rio de Janeiro que queriam construir escolas em containers. E eram escolas claustrofóbicas, porque era um container e uma sala de aula. Vocês já entraram no container? O container é um negócio que não dá, né, para ser sala de aula. Você pode até ter um projeto arquitetônico que reforme muitos containers, mas vai ficar tão caro quanto construir de concreto. E o segundo caso que eu participei do CQC foi exatamente o caso das escolas militares do Amazonas. E estava eu em São Paulo e o Rocieli Silva, que é atual secretário de Educação Básica, na época secretário de Educação do Amazonas. E o repórter do CQC ficava fazendo perguntas um pouco nessa linha que você colocou, mas qual é o problema da militarização em si? E o Rocieli respondia, eu dizia que era problemático, falava sobre o processo de ensino-aprendizagem. O Rocieli dizia que os pais apoiavam, né, aquela estrutura, porque eram bairros muito violentos, então precisava da presença da polícia. Na introdução do programa, o diretor da escola ele colocou um revólver na mesa, na escrivaninha dele, e um livro. E ele falou, com esse a gente instrui. Olha que interessante, Fernando. E com o revólver a gente educa. Então, aí eu falei que era um absurdo, que isso não podia acontecer e tal. Em um determinado momento eu lanço um desafio para o Rocieli e pergunto, bom, mas o seu filho estudaria nessa escola militarizada? Ele falou, não, meu filho tem que ter consciência crítica, ele tem que ter acesso ao conhecimento. Eu não acredito nessa forma de ensino, mas os pais gostam. E eu tenho que respeitar os pais. Ele praticamente caiu, antes de sair para o MEC, ele caiu por conta dessa entrevista. Ele foi perdendo adesão, porque o governador perguntou, bom, mas se você está dizendo que você não matricularia seu filho numa escola militar, então não dá para você ser o secretário que vai expandir as escolas militares, que era um projeto do governador do Amazonas, que recentemente caiu por conta de compra de votos no Supremo. O Amazonas está com um problema lá em relação à mudança do governo. O que é interessante observar, eu nunca imaginei que essa escola pudesse fazer essa cena, que certamente foi uma das escolas que o Rocieli implementou lá no Amazonas, pudesse ser palco dessa cena que o Fernando descreveu aqui. Eu não acredito que ninguém deve achar boa uma escola que, além de fazer proselitismo de uma pessoa, enfileira os alunos em posição militar, né, para que eles afirmem o apoio a um candidato, um suposto candidato à presidência da República. Esse aspecto ele é muito claro, Gabriel. É disso que a gente tem agora tentado trabalhar, na ideia de que é preciso entregar a educação aos educadores, o que não vai ser pacífico. Porque os educadores não são homogêneos, não são todos pensam da mesma maneira. Muitas vezes eu tive que enfrentar em hora de trabalho pedagógico nas escolas de São Paulo, não sei qual é o nome aqui, mas é o momento que os professores se reúnem para discutir as questões pedagógicas da escola. Muitas vezes eu tive que enfrentar professores que têm ódio dos alunos, que consideram que são superiores aos alunos, mesmo vindo do mesmo bairro, mas porque tiveram acesso à universidade, acham que o pai e a mãe do aluno não merecem falar.
E até nesse sentido, com esse tipo de postura, é que a gente perde muito a adesão dos pais. Mas o fato é que, se a gente não entender que o processo de ensino-aprendizagem tem que ser o aspecto norteador da política educacional, e que a questão pedagógica precisa ser, de fato, o elemento central da política educacional, a gente nunca vai sair do nosso lugar. E o lugar hoje da educação e dos educadores é um lugar secundário no conjunto das políticas sociais brasileiras. Então, a resposta mais simples que eu tenho para dar é que eu de fato não acredito que nenhum policial, primeiro porque eles não são formados para isso, não é a função deles essa. A função do policial é uma função ostensiva e de investigação. Eu falo com tranquilidade porque eu trabalhei já com segurança pública, então eu entendo um pouquinho ali daquele meandro. Já dei aula para policial, inclusive. O policial ele não é formado para educar. O policial é formado para agir quando a lei não está sendo observada. Tenho também que dizer para vocês que muito poucos policiais respeitam esse critério, mas o fato é que a gente não pode abrir mão de que a educação seja comandada pelos policiais, e não dá para acreditar que um policial é melhor educador do que um professor. O pior professor é melhor educador do que o melhor policial. Então eu acho que esse é um aspecto que precisa ficar evidente no debate. Agora eu quero ver esse vídeo, viu, Fernando? Por favor, me passa, porque eu quero inclusive provocar o Rocieli. Vou mandar uma mensagem para o MEC. Olha que belo trabalho dos valores ultraliberais. Essa é uma maneira de tentar apresentar dois grupos, né? Criar dois rótulos ou dois conceitos que consigam articular um pouco a maneira como esses grupos atuam. Nem todos os ultraliberais conseguem convergir com os ultraconservadores. Existe hoje uma articulação tácita, e que ela pode ser expressada pela eleição do Rodrigo Maia à presidência da Câmara. E até o próprio projeto de poder do Rodrigo Maia como um provável substituto do Temer, caso o Temer caia, né? Então ele passa do período dos 90 dias, ele estenderia e ficaria como presidente da República. O que é importante também frisar, quando a gente conversa com os economistas, o ultraliberalismo ele não é um sucedâneo do neoliberalismo simples. É simplesmente uma forma que a gente tem utilizado de evidenciar um certo discurso econômico que emerge de maneira mais material com o documento Uma Ponte para o Futuro do PMDB. Então, e é interessante observar isso porque o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando é lançado Uma Ponte para o Futuro, ele dá 3 entrevistas, mas a principal é para o Correio Brasiliense, em que ele vai dizer que aquela agenda é uma agenda retrógrada demais. Ele até comenta-se nos bastidores que ele diz que a Dilma deu o principal defensor desse modelo no sistema de justiça, que é o Barroso, que o próprio Fernando Henrique sempre evitou empossar no Supremo, mas que a Dilma tinha empossado no Supremo. Então, a brincadeira dele a Dilma empossou o Levi, empossou o Barroso, quer dizer, ela está mais à direita do que o próprio em termos de pensamento econômico. Então, ele faz essa ironização. O que acontece, Marcelo? Como que a gente trabalha? O discurso parlamentar, ele sempre é um discurso para fora, e se coloca em momentos tensos, em momentos que é preciso afirmar uma tomada de posição. O que aconteceu na última legislatura? Momentos que são momentos que estabelecem uma onda e que reorganizam o parlamento. Cada votação do parlamento, ela determina a votação seguinte, até que exista uma quebra. Qual é a votação seminal de tudo que a gente viu em termos de articulação entre ultraliberais e ultraconservadores? A votação da redução da maioridade penal segundo o projeto do Eduardo Cunha. Ele perde a primeira, ele consegue levar uma segunda, e quando ele leva a segunda, ele praticamente consolida o conjunto de parlamentares que vão segui-lo até o processo de impeachment. Como você consegue atuar nessa situação? Porque quando era governo Lula e Dilma, a gente conseguia atuar com os parlamentares assumindo publicamente o nosso discurso. Você consegue atuar abaixo do radar. O que a gente fez abaixo do radar, que foi notícia semana passada? A gente conseguiu colocar na LDO
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a vinculação nascida no PPA, no Plano Plurianual. Para quem não sabe como funciona o orçamento público, você tem um Plano Plurianual de 5 anos que define as linhas gerais do orçamento público brasileiro. Você tem a LDO, que são as diretrizes orçamentárias que subsidiam a LOA, que é o orçamento propriamente dito. A LDO é de duração anual, ela tem que estar pautada pelo PPA. E você tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é de fato como se executa o orçamento. Então, é quase que um processo de conquista. Você tem que estabelecer uma conquista progressiva. PPA, depois, a cada ano garantindo a LDO e cada ano garantindo a LOA. O que a gente fez? À luz do PPA, a gente colocou que o objetivo da execução orçamentária no MEC, no artigo 21 da LDO, deveria ser o Plano Nacional de Educação. E como parágrafo único, nós colocamos que deveria ser implementado o custo aluno qualidade inicial, que foi criado pela campanha, que é o mecanismo de financiamento da educação básica. Isso fica abaixo do radar. E muitos parlamentares, inclusive, que se articulam nesse liberalismo brasileiro, Ana Amélia, Cássio Cunha Lima, eles vão lá e assumem essa agenda. Como que eles assumem essa agenda? A gente conversa com a consultoria legislativa, conversa com os próprios parlamentares. Hoje não está dando para conversar com a base do governo, mas a gente consegue conversar com a oposição. A oposição tem pontes com o governo e coloca isso abaixo do radar. O que acontece é que o radar hoje da equipe econômica é muito preciso. Passa uma coisa, mas não passa duas vezes. Na emenda constitucional 95, a gente conseguiu colocar o Fundeb fora do teto. Então, a educação básica, ela está fora, o financiamento da educação básica, como complementação da União, está fora do teto dos 20 anos. A gente já tinha conseguido isso. Eles não iam deixar a gente passar duas vezes, e na LDO ter essa vinculação. Então, eles vetaram essa vinculação, e agora a gente vai ter que lutar para derrubar o veto, ou então ir pelo sistema de justiça, dizendo que a LDO é incongruente em relação ao PPA. Esses princípios estão no PPA. Então, a gente tem que trabalhar, Marcelo, um pouco naquilo que a conjuntura permite o trabalho. O que eu diria para você é que até 2012, quando a gente consegue aprovar a lei das cotas, até 2013, na lei do petróleo, a lei das cotas, a campanha colaborou. A Rosana teve uma atuação, inclusive, acompanhando a gente nesse trabalho, como relatora da plataforma DESCA. Mas a campanha acompanhou o movimento do Sem Universidade, que foi o principal movimento. Para quem estava lá no dia a dia, era o MSU que lutava pelas cotas. E acompanhou o movimento negro, que teve um trabalho mais dispersivo do que o movimento Sem Universidade. Por isso que as cotas são antes sociais e depois raciais. Isso explica um pouco o porquê que aconteceu assim. Então, até 2012, 2013, a gente começava a respirar de cabeça erguida, ia conseguindo conquistas progressivas. A partir de 2014, a gente começa a respirar por aparelho. E a gente cada vez mais está com o oxigênio acabando, mas conseguindo ainda ter algumas ações. Hoje, antes de vir para cá, a gente conseguiu que a Justiça exigisse que o Ministério da Educação implementasse o custo aluno qualidade inicial, Justiça do Maranhão. Então a gente vai trabalhando com o sistema de justiça, com os parlamentares, tentando andar por baixo do radar, mas está cada vez mais difícil. O que a gente não pode desistir, né? Então é um pouco dessa maneira que a gente tem trabalhado. Para finalizar, eu só queria fazer um comentário muito importante sobre o que disse a Carmen, foi brilhante a exposição dela, e sobre o que disse o Fernando também. A Carmen, quando ela traz a terceira tese, que é a tese estadocêntrica, eu tendo a acreditar, conhecendo bem os reformadores empresariais, porque são todas pessoas que a gente conhece, o Ricardo Henriques, quer dizer, que já tiveram, muitas vezes tiveram do nosso lado. E me assusta a maneira como o Ricardo Henriques tem defendido a reforma do ensino médio. Lá na UFRJ, quando nós estivemos juntos, eu e a Carmen, com o Ricardo Henriques, ele não se colocou. E que bom que agora ele está começando a ter coragem de se colocar, pelo menos o jogo fica mais explícito. Mas eu não acho que a vertente é estadocêntrica, necessariamente. Eles acreditam que o Estado pode implementar a base, porque eles acreditam, eles têm uma fé na capacidade técnica desse Ministério da Educação.
que não fica discutindo muito política. Não é o caso do Ricardo Henriques nesse sentido, mas é o da Fundação Lehman, por exemplo. Tem um autor da ciência política chamado Kingdom, que ele analisa como se formulam as políticas públicas. E ele diz que tem uma corrente, que é a corrente técnica, que ela se arroga a tecnicalidade para poder aprovar políticas públicas ou legitimar políticas públicas. As pessoas que militam no movimento pela base e as fundações empresariais, elas acham que tem maior domínio técnico do que os educadores. Elas nunca vão acreditar ou nunca vão concordar com o aspecto que você colocou, que é preciso, assim, é lapidar. Currículo não é a salvação da lavoura, não é a bala de prata. Mas como elas buscam a bala de prata, elas vão se basear no movimento do Common Core dos Estados Unidos, elas vão dizer que o currículo é o que vai funcionar. Curiosamente, eles financiam uma associação de jornalistas que é a GEDUCA. E é uma das principais lideranças da GEDUCA, que é a Associação de Jornalismo e Educação. Foi para os Estados Unidos, não sei se com apoio da Fundação Lehman, eu acho que não, para a Universidade de Colômbia, e faz uma matéria dizendo que o Common Core está caindo nos Estados Unidos. Então, mesmo os jornalistas que têm maior interlocução com eles, no caso o Fábio Takahashi, ele mostra, olhando a realidade dos Estados Unidos, que o currículo só nos Estados Unidos não resolveu uma nova reforma da educação. Então, de fato, a minha impressão é que a fé deles é uma fé na tecnicidade, no aspecto técnico, mas sempre achando que o técnico é o domínio deles, nunca o domínio da educação ou da pedagogia. E em relação ao Fernando, que também a fala do Fernando sempre é muito gostoso ouvir o Fernando, até porque essas histórias, né? Para quem está vivendo a guerra contra a escola sem partido, o Fernando vive muito mais essa guerra do que nós da campanha, mas que a gente tem colaborado, né? Tem ido à ONU, tem feito até um trabalho de tentar auxiliar o movimento de educação democrática. Mas quando o Fernando fala do Najib assumir esse discurso ultraliberal, qual é o ponto que eu vejo ali, qual é o interesse de escola sem partido em se dizer mais ultraliberal? Na minha opinião, é uma questão de financiamento. É um movimento que está crescendo e que precisa ter instrumento financeiro. E para convencer os empresários, eles têm que começar a navegar nesse jogo. E o MBL, que não tem problema de financiamento, que é um movimento muito rico, né, que consegue ter apoio internacional, consegue ter apoio do empresariado nacional, ele precisa de base social. Então é um pouco nessa vertente que se dá a disputa, porque o Miguel Najib ele é muito mais Bolsonaro do que Roberto Campos. Porque o ídolo do MBL no passado era o Roberto Campos. Quase o Delfim Neto numa nova versão, porque o Delfim Neto ele vai e volta, né? Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, mas no fundo, na minha opinião, ele nunca saiu de lá. Nunca saiu de lá. Mas o Roberto Campos é o ídolo deles, né? É a referência, quem eles arrogam como um grande pensador brasileiro e tudo mais. E do movimento Escola Sem Partido, o Miguel Najib do Miguel Najib é o Olavo de Carvalho, mas do movimento Escola Sem Partido é o Bolsonaro, né? É a grande liderança. Então, de certa maneira, o MBL está buscando a base social do Bolsonaro e esse discurso tem adesão. O que o Fernando relata, para quem vive, é muito mais dramático, porque o Bolsonaro, ele leva multidões. Não é brincadeira isso, é assustador, né? Com um discurso que é medíocre, né? Mas ele leva multidões. E a gente tem que começar a exotizar menos o discurso do Bolsonaro, eu acho que esse é o recado do Fernando, exotizar menos e tratar mais como algo sério que precisa ser combatido, porque de fato as pessoas estão aderindo. E o ultraliberalismo, que não tem adesão, mas tem dinheiro, precisa pelo menos dar para esse movimento um pouco de dinheiro. Talvez seja essa a articulação deles, né? Agora, de fato, comparar a educação com relação de consumo é muito mais revelador do que a gente imagina, né? De fato, é dessa maneira que eles observam a escola pública. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gostaria de ficar muito mais tempo. Gostei muito da mesa, queria agradecer a Carmen e o Fernando pelos aprendizados que vocês proporcionaram. E a campanha nacional pelo direito à educação está totalmente aberta a essa interlocução. E eu acho, de fato, que a questão do ensino de história ela é muito importante para a gente tratar com centralidade.
Quando eu tinha um blog na revista Educação, eu escrevi um artigo sobre o ensino de história, enfrentando o que eu já via como uma plataforma de negócio da editora Leia em relação aos guias politicamente corretos da história geral e da história do Brasil. E eu fiquei impressionado no encontro da Undime como que eles estão tentando vender esses guias como material didático. Então, na época que eu escrevi esse texto, eu fui super combatido, porque tem muita gente que, o Escola Sem Partido, inclusive, recomenda os livros, né, como livros para se ensinar a história, né? E eu acho que tem aí uma disputa que a gente precisa também tratar com a seriedade que o Fernando tem chamado a atenção, né? Tem crescido uma disputa em torno do campo do ensino de história, considerando que esse é uma área em que se pode ameliar novos militantes para esses movimentos ultraconservadores. Então é importante a gente ter claro, né, o risco que se corre se a gente não ficar atento em relação a essas movimentações. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente continue a interlocução. Obrigado. Em nome do Grupo Oficinas, então agradeço a presença do Daniel Caro, da professora Carmen Tereza Gabriel e encerro a mesa.